Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã que reza comigo nesta manhã. Manhã de quarta-feira, tão bonita, tempo de Páscoa. Você que nos assiste por esta rádio que transmite o nosso programa, ou você que está aqui conosco na plataforma do YouTube. Agradeço imensamente, deixa aí seu like, se inscreva se ainda não o fez. E vamos ter um programa maravilhoso para começarmos o nosso dia pensando naquelas coisas maravilhosas do alto, que são as coisas de Deus. Na caminhada da vida, muitas vezes nos perguntamos: qual é a vontade de Deus para mim? O que Ele espera da minha vida? É bom te perguntar isso. Saber no coração, pela oração, o que Deus está sonhando para mim e para você. E o tema desta manhã é justamente esse: a vontade de Deus que salva. Nós não estamos aqui para viver a vontade do mundo, mas a vontade de Deus, né? A vontade de Deus não é um peso que oprime a nossa vida, o nosso coração. Pelo contrário, é um caminho de vida. São Vicente de Paulo, no século XVII, o santo da caridade, dizia: fazer a vontade de Deus é o único caminho para a paz no coração. Muitas vezes a gente resiste à vontade de Deus porque achamos que Ele nos tira algo. Mas, na verdade, Ele nos dá plenitude. Santa Margarida Maria de Alacoque, no século XVII, mensageira do Sagrado Coração de Jesus, experimentou isso profundamente. Ao entregar-se à vontade de Deus, encontrou alegria mesmo nas provações. Aqui vale a pena a gente mergulhar na história da vida dos santos. É muito bom isso, você ter um contato com a vida dos santos, essas realidades profundas da vida dos santos que realmente dá para nós essa ciência de que as provações não são para destruir nossas vidas, mas para nos fortalecer. Eu dizia para uma irmã injustiçada pelo marido, que a deixou de maneira tão triste, né, por causa do pecado, homem sem fé, imundo, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza que não passa. Não, você precisa aceitar essas provações. Entrega a Deus, passou, esquece disso, vai cuidar daquilo que é o foco da sua vida. Porque nós não podemos deixar também que essas provações, que essas coisas ruins que acabam nos encontrando no percurso da nossa história, da nossa vida, atrapalhem o nosso coração. Se você ficar agora choramingando a vida toda porque você quebrou economicamente, era rico, ficou pobre. Por falar nisso, nós estamos vivendo um momento de quebradeira grande no nosso país. Empresas fechando, muitos empresários pedindo oração, muitas pessoas pedindo para a gente rezar nas empresas, que estão realmente passando por um momento de quebradeira enorme. Mas também não é de se espantar, porque dentro desse regime que nós estamos vivendo, quem trabalha paga o pato. Quem não trabalha vive aí de boa, e aqueles que estão lutando são roubados às vezes pelos empregados, pelo consórcio do mal que se instala dentro das empresas. Muita gente passando por dificuldades, porque realmente nós temos uma estrutura de pecado social que vai se aglomerando em volta de tudo para impedir que as pessoas possam crescer. Basta olhar a situação dos nossos indígenas, porque a Zonga, esse povo, quer que eles ficam
do jeito que estavam há 500 anos, há 1000 anos, há 10.000 anos. Terras imensas, mas não pode cultivar a terra, não pode explorar a terra, não pode crescer. Isso é um absurdo, né? Querer que os indígenas continuem selvícolas, fechados naquelas coisas de 10.000 anos atrás. Esse é o sistema. Não é só aqui do Brasil, é um sistema mundial. Precisa ser rompido. Essa casta do Foro de Davos, da Fundação Ford, de todos esses aglomerados de riqueza que existe na América, esses grandes conglomerados de dinheiro que são esquerdistas, são marxistas, são pessoas contrárias à fé, contrárias à igreja e contrárias ao bem do povo. Como também essas grandes ONGs que são marcadas por uma ideologia ambientalista que impede. Aqui em Formosa mesmo me disse o diretor da obra de construção aqui dos viadutos da nossa cidade de Formosa que a coisa não anda porque está empacado por causa de coisa ambiental. Quer dizer, são as ideologias, essas bobagens que cegam o progresso. Ninguém quer acabar com a natureza, mas também nós não podemos viver sem usar os meios que a terra nos dá para a sobrevivência. Isso é da nossa fé. E as provações são muitas. Uma pessoa que tem uma fábrica de produtos lácteos me dizia uns 2 anos atrás, vou fechar minha empresa, que é uma empresa pequena, a gente tem as vacas próprias, dá o leite próprio, tudo dentro das regras ali da produção, porque a gente não acha ninguém mais para trabalhar. E é verdade, é um país que está se tornando um país da preguicite, da preguiça. As pessoas não querem trabalhar. E as pessoas querem ter muito, porque é o consumismo, essa ganância que vai juntando, né? E é muito triste. E por isso as pessoas sofrem. Então os cristãos que estão à frente das empresas, passando por dificuldades, têm que ter muita paciência. Você não pode abandonar sua fé e pensar que Deus é que é culpado de tudo isso. Não. É todo um sistema que nós estamos vivendo. Um sistema morto, um sistema podre que já não tem mais nada a oferecer, mas que trava tudo. É uma coisa difícil você abrir uma empresa, as exigências, meu Deus do céu, para você fazer uma estrada, para abrir uma estrada, quantas dificuldades, quantos problemas. Haja vista que a Praça da Catedral ficou em litígio desde 2011 até o início, até o final do ano passado, para a gente poder arrumar a praça da igreja, que tinha umas árvores velhas aí plantadas há 40 anos, que não podia ser tirada por causa de ambientalismo, essa coisa toda. Então é muita bobagem que se vai criando, muita ideologia. E isso atravanca o mistério do crescimento das pessoas, impede a sociedade de crescer, impede as pessoas de serem mais livres. Nós vivemos num mundo extremamente controlado, difícil, e os cristãos sofrem no meio disso, que são provações e mais provações. Talvez você mesmo hoje, que me escuta, esteja sendo provado diante de decisões tremendas que você tem que tomar. Talvez haja muitas dúvidas, muitas incertezas, caminhos difíceis, decisões dolorosas, mas a fé nos impulsiona a fazer a vontade de Deus no meio de tudo isso. E a vontade de Deus não é sempre o caminho mais fácil. Fazer a vontade de Deus é sempre um desafio, porém é o caminho seguro. O porto seguro nosso é a vontade de Deus. São José é o grande modelo dessa entrega silenciosa e hoje nós lembramos dele. Sem entender tudo, ele simplesmente
confiou. Confiou e foi adiante. E porque ele confiou, tornou-se instrumento de Deus, assim seja. Amém. O Santo Evangelho que a Santa Igreja coloca para nós nesta quarta-feira, João 6, 35, 40. Jesus afirma com clareza: eu sou o pão da vida. E acrescenta: a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E ainda: não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu. Qual o caminho nosso? Qual a finalidade da nossa vida? A vida eterna. Qual o primeiro objetivo nosso nesse mundo? Adorar a Deus com a nossa mente, com o nosso ser, com o nosso coração, fazer a vontade dele. Esse é o ponto que deve marcar profundamente a nossa caminhada sobre esta terra, que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de luta, de grandes dificuldades e grandes desafios, e a gente precisa ter presente isso, sem esmorecer. Assim, meu dileto ouvinte, nós podemos firmar o nosso coração nessas palavras de Jesus, porque ele é o único capaz de alimentar o nosso ser em meio às nossas fraquezas. Confiar no Senhor Jesus, ir com ele adiante. Assim, meu querido irmão e irmã, a vontade de Deus é essa, que você tenha vida. Deus te quer na eternidade. Deus te quer profundamente divinizado pela graça dele. Não vamos esquecer isso. São José é esse modelo de quem viveu profundamente a Páscoa na sua vida. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a recobrar o nosso espírito e a irmos adiante, na coragem da fé, sem vacilar, fazendo a vontade de Deus em meio às tribulações desse mundo. Que assim seja, que Deus nos ajude, te ajude a tomar suas decisões, a enfrentar, as dificuldades, sabendo que em meio a tudo isso, a vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida. Assim seja. Amém. Vamos orar? Te convido a esse momentozinho de oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e clamar em nome de Jesus. Senhor Jesus, ensina-nos a acolher a vontade do Pai. Dá-nos coragem para confiar, mesmo quando não entendemos tudo. Iluminai nossas decisões, fortalecei nossa fé e dá-nos paz no coração. Visita, Senhor, aqueles que hoje vivem indecisos, os que buscam direção, os que precisam de luz. São José, valei-nos, olha por nós, interceda por nós, pela pessoa que ora aqui comigo, pelo irmão ou irmã que está aqui na oração e às vezes no sofrimento, na angústia, sem saber que direção tomar. Dai-lhe, Senhor, direcionamento e vida espiritual. Com São Padre Pio de Pietrelcina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Abençoada quarta-feira para você e os seus.